De volta em casa, Daiane, ainda abalada pela estranha situação na lanchonete, enviou uma mensagem para Carlos, expressando sua irritação por ele não ter aparecido e por brincar com ela daquela maneira. Você acha engraçado me fazer de boba? Cadê você? Não estou achando nada engraçado, digitou Daiane, sua frustração transbordando nas palavras. A resposta de Carlos veio de maneira séria, deixando Daiane perplexa. Daiane, eu fui ao encontro. Estive lá e conversei contigo. Você não me viu? A sensação de um frio na barriga percorreu Daiane. Como assim? Eu não te vi. Você não estava lá, respondeu ela, incrédula. Isso não pode ser real, estou ficando louca, murmurou Daiane para si mesma, observando seus próprios olhos, buscando respostas que pareciam fugir dela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Antônio, um homem de coração generoso e leal, encontrou o amor em Daiane, sua segunda esposa. Antes dela, ele havia sido casado com outra mulher, com quem teve um filho chamado Douglas e que foi embora com a mãe. O relacionamento anterior, no entanto, não resistiu às mudanças no coração da ex-esposa de Antônio, que, sendo honesta, decidiu que não estava mais apaixonada por ele. Foi uma conversa difícil, na qual a ex-esposa de Antônio expressou sua insatisfação com a aparência e o jeito humilde do marido. Ela admitiu que, ao longo do tempo, percebeu que não compartilhava mais os mesmos sentimentos e que a atração física havia se desvanecido. Antônio, com sua humildade característica, ouviu as palavras dela com tristeza, mas sem rancor. Antônio, eu preciso ser honesta contigo, disse ela, olhando nos olhos dele. Não me sinto mais satisfeita com nossa relação. Não é fácil admitir, mas não gosto mais do seu jeito e da sua aparência. Eu não estou saindo com ninguém, e até o momento, não me apaixonei por outra pessoa, mas eu prefiro admitir isso agora do que esperar que o pior aconteça, afinal, não quero ser uma traidora. Sinto muito. Antônio, mesmo sendo consciente de que sua aparência não era considerada atraente aos olhos de muitos, e seu jeito de falar e agir não agradava a todos, ouviu as palavras da ex-esposa com resignação. No entanto, ele não deixou que a tristeza obscurecesse sua natureza leal e bondosa. Eu entendo, Maria. Agradeço pela sinceridade. Se é isso que você quer, não quero te prender a algo que não te faz feliz, respondeu Antônio com calma, sua voz carregada de tristeza contida. Embora o homem tivesse sido forte e maduro no momento, ele desabou em lágrimas assim que fugiu da vista de Maria naquele dia. Foi extremamente difícil para o homem se reerguer. No entanto, algum tempo após a separação, Antônio focou em reconstruir sua vida, e eventualmente, encontrou o verdadeiro amor em Daiane. Embora sua aparência e maneirismos ainda não fossem convencionais, Daiane enxergou a beleza na alma de Antônio. Ele continuou sendo o homem leal e bondoso que era, dedicando-se a proteger e cuidar de Daiane com todo o seu coração, de forma ainda mais intensa do que com Maria. Antônio se tornou um pedreiro dedicado, passava a maior parte do dia longe de casa, trabalhando arduamente para garantir o sustento dele e de sua mulher. Inicialmente, Daiane não tinha queixas sobre seu marido. Afinal, ele a tratava bem e fazia o possível para garantir sua felicidade. O dinheiro que Antônio ganhava era suficiente para proporcionar conforto, chegando ao ponto de ele sugerir a contratação de uma empregada doméstica para aliviar o fardo de Daiane. No entanto, ela recusou, apreciando a simplicidade e o cuidado que Antônio dedicava à casa. Entretanto, as coisas começaram a mudar para Daiane. No fundo, ela não queria, mas aos poucos, parecia que a mulher estava mudando com Antônio. Daiane se esforçava para sorrir e manter as aparências, tentando cumprir suas obrigações como esposa, mesmo que no fundo, não quisesse mais. Para piorar, Daiane sabia da história de Antônio com sua antiga esposa, e a última coisa que ela queria era que aquilo se repetisse com seu marido. Porém, a mulher não conseguiu mais evitar. Enquanto o casal desfrutava de passeios juntos, Daiane, que era uma moça jovem e atraente de 28 anos, começou a notar a aparência e estilo de outros homens. A diferença de idade entre ela e Antônio, que tinha 37 anos, tornava-se evidente quando admirava homens mais jovens durante os momentos de lazer. Um dia, na praia, ela sentiu os olhares de um desconhecido voltados para ela enquanto estava ao lado de Antônio, e a sensação dentro de si foi esquisita. Daiane, sentindo-se observada, começou a trocar olhares com o homem misterioso,
enquanto sentia borboletas na barriga. Uma faísca de curiosidade e atração instantânea acenderam dentro dela. A energia do lugar, combinada com a brisa marinha, criava um cenário propício para sentimentos intensos. A conexão visual persistiu, mas nada além disso aconteceu naquele momento. Droga! O que é que eu estou fazendo? Estou ficando louca, ela perguntou a si mesma. Ao retornarem para casa, o silêncio pairava entre Daiane e Antônio. Ela se sentia dividida entre a lealdade ao seu marido dedicado e a atração recém-descoberta. Uma tensão sutil preenchia o ambiente, mas Daiane optou por não compartilhar suas inquietações naquele momento. Nos dias que se seguiram, Daiane ficou assombrada pela lembrança dos olhares trocados na praia. A semente da dúvida tinha sido plantada, e ela se viu questionando suas próprias emoções. O relacionamento com Antônio, que antes era estável e pleno, agora estava diante de desafios que nenhum dos dois poderia prever. Daiane continuou a travar uma batalha consigo mesma, tentando resistir aos impulsos que a atraíam para um caminho incerto. Por um lado, ela não queria deixar Antônio triste, dizendo o mesmo que sua ex-esposa lhe disse. Por outro lado, não queria ser infiel. Em um dia em que Antônio estava ocupado no trabalho, ela se encontrou sozinha em casa, com a mente inquieta. A tentação crescia à medida que a curiosidade a envolvia, e ela se viu diante de um computador, lutando para não ceder aos desejos proibidos. Não posso fazer isso. Antônio não merece isso, sussurrou Daiane consigo mesma enquanto tentava resistir ao impulso de entrar em um site de relacionamento. No entanto, a força da tentação superou sua determinação. Daiane criou uma conta e deu uma olhada nos perfis que estavam disponíveis, mas alguns minutos depois se arrependeu amargamente de sua decisão. Correu para o computador, decidida a apagar a conta recém-criada, quando percebeu uma mensagem de um homem misterioso. Oi, Daiane. Você tem um sorriso encantador, dizia a mensagem. Daiane sentiu um nó no estômago, um misto de culpa e arrependimento. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade venceu, e ela decidiu responder ao desconhecido. Obrigada, mas eu não deveria estar fazendo isso, digitou Daiane, lutando contra seus próprios dilemas. O homem misterioso, cujo nome era Carlos, respondeu com palavras que acalmaram momentaneamente as inseguranças de Daiane. Eles começaram a conversar, mergulhando em assuntos variados que proporcionavam uma sensação de liberdade que Daiane há muito não experimentava. O tempo passou despercebido para Daiane, e quando ela finalmente olhou para o relógio, percebeu que havia perdido horas naquela conversa virtual. A culpa pesou em seu peito quando Carlos anunciou que precisava se despedir para ir trabalhar. Daiane, foi um prazer conversar contigo. Espero que possamos continuar isso em breve, disse Carlos antes de se desconectar. Daiane ficou sozinha, encarando a tela do computador, com uma mistura de emoções negativas a consumindo. A realidade do que havia começado a acontecer se abateu sobre ela, e o peso da culpa fez questionar as escolhas que estava fazendo. O futuro de seu relacionamento com Antônio agora estava suspenso em uma teia delicada de mentiras e tentações. À medida que os dias passavam, Daiane continuava sua conversa secreta com Carlos, o homem misterioso que havia entrado sorrateiramente em sua vida virtual. A troca de mensagens tornou-se uma fonte de fascínio e escapismo para ela, alimentando uma obsessão silenciosa que a consumia gradativamente. Um mês e alguns dias se passaram desde que Daiane criou aquela conta, e durante esse tempo, ela mergulhou cada vez mais fundo em seu mundo virtual paralelo. Sem perceber, a fronteira entre o mundo real e o digital começava a se desfazer, afetando seu relacionamento com Antônio. Antônio, por sua vez, começou a notar mudanças sutis no comportamento de Daiane. Ela, que antes irradiava calor e afeto, agora parecia mais distante. O sorriso nos lábios parecia forçado, e as atividades cotidianas, antes realizadas com entusiasmo, tornaram-se uma tarefa árdua para ela. Era nítido que a mulher estava fingindo estar bem e feliz. Não havia brigas, entretanto, Antônio sentiu a mesma coisa que havia sentido com Maria, pouco antes de ela abandoná-lo. Um dia, durante uma ida ao mercado, a situação atingiu um ponto crítico. Antônio percebeu Daiane olhando em volta, com os olhos inquietos, como se estivesse em busca de algo ou alguém. Daiane sentia uma presença imaginária ao seu redor, um pressentimento de que Carlos estava próximo, mas ela não conseguia localizá-lo. Daiane, está tudo bem? Você parece distraída, perguntou Antônio, preocupado. Ah, está sim, querido. Só estou pensando em algumas coisas, respondeu Daiane,
tentando disfarçar sua inquietação. Esse comportamento se repetiu em outras ocasiões. Sempre que saíam juntos, Daiane parecia perdida em seus próprios pensamentos, seus olhos vagando pelo ambiente como se estivessem em busca de algo que escapava ao olhar comum. Antônio, cada vez mais confuso e preocupado, tentou abordar o assunto delicadamente. Daiane, eu sinto que algo mudou entre nós. Você está bem? Podemos conversar sobre isso? Expressou Antônio, em busca de respostas. Daiane, entretida por sua crescente obsessão, balançou a cabeça, tentando tranquilizar Antônio. No entanto, a sombra de Carlos pairava sobre ela, tornando as palavras de consolo vazias e desprovidas de verdade. O que ela não conseguia entender era porque para ela era como se Carlos estivesse ao seu lado o tempo todo. A relação virtual entre Daiane e Carlos continuava a se aprofundar, com Carlos demonstrando um conhecimento surpreendentemente íntimo sobre Daiane, como se fosse a personificação de sua alma gêmea. Cada palavra compartilhada aumentava a sensação de conexão, tornando-se um escapismo irresistível para Daiane. Num dia em que Antônio estava no trabalho, Daiane cedeu à pressão da tentação e decidiu dar um passo arriscado. Marcou um encontro com Carlos, e ele aceitou prontamente. A excitação de Daiane transbordava enquanto se preparava para o encontro, escolhendo cuidadosamente cada detalhe de seu visual como nunca havia feito. Chegando ao local combinado, uma lanchonete pouco movimentada, Daiane sentou-se ansiosa, aguardando a chegada de Carlos. Alguns minutos depois, seu telefone vibrou, indicando uma mensagem de Carlos. Olá, Daiane. Estou feliz em finalmente te conhecer. Estou perto de você, dizia a mensagem. Confusa, Daiane olhou em volta, não vendo sinal de Carlos. O que está acontecendo? Pensou consigo mesma. Rapidamente, ela digitou de volta. Onde você está? Eu não te vejo. Carlos insistiu que estava próximo e pediu para Daiane olhar para trás mais uma vez. Ela o fez, sem perceber que Antônio, seu marido, se aproximava. A confusão se instalou quando, ao invés de Carlos, Daiane avistou Antônio se aproximando da lanchonete. Nossa, o que você está fazendo aqui? Exclamou Daiane, nervosa, ao ver Antônio. Antônio, surpreso e um tanto confuso, respondeu. Eu só vim almoçar rapidinho, volto logo para o trabalho. E você, o que está fazendo aqui? Daiane, lutando para encontrar uma desculpa, gaguejou. Ah, eu só estava passando por aqui e resolvi dar uma paradinha para comer. Antônio, sem suspeitar da verdadeira natureza do encontro, aceitou a explicação de Daiane. Bom, vou lá fazer meu pedido. Até logo, beijo amor, disse ele, se afastando para entrar na lanchonete. Daiane, ainda atordoada, olhou ao redor mais uma vez, mas Carlos continuava invisível. O alívio por ter escapado do confronto foi substituído por uma sensação de culpa, deixando Daiane dividida entre a realidade de sua vida e a fantasia virtual que ameaçava consumi-la por completo. De volta em casa, Daiane, ainda abalada pela estranha situação na lanchonete, enviou uma mensagem para Carlos, expressando sua irritação por ele não ter aparecido e por brincar com ela daquela maneira. Você acha engraçado me fazer de boba? Cadê você? Não estou achando nada engraçado, digitou Daiane, sua frustração transbordando nas palavras. A resposta de Carlos veio de maneira séria, deixando Daiane perplexa. Daiane, eu fui ao encontro. Estive lá e conversei contigo. Você não me viu? A sensação de um frio na barriga percorreu Daiane. Como assim? Eu não te vi. Você não estava lá, respondeu ela, incrédula. Carlos insistiu que havia estado presente, descrevendo detalhes da conversa que, de acordo com ele, aconteceu entre os dois na lanchonete. Daiane, confusa e perturbada, começou a questionar sua própria sanidade. Sentindo a necessidade de se afastar da tela do telefone, Daiane se despediu abruptamente de Carlos e correu para o banheiro. Jogou água em seu rosto e encarou seu reflexo no espelho, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Isso não pode ser real. Estou ficando louca, murmurou Daiane para si mesma, observando seus próprios olhos, buscando respostas que pareciam fugir dela. As dúvidas se acumulavam em sua mente. Ela se questionava se estava envolvida com uma figura fantasmagórica, uma ilusão criada por sua própria mente. Antônio, alheio às turbulências emocionais de Daiane, chegou em casa e a cumprimentou com um sorriso amistoso. Oi meu amor, como foi o teu dia?
Daiane, ainda perdida em seus próprios dilemas, respondeu com um aceno de cabeça e um cumprimento apressado. Foi, sabe como é, preciso sair agora, disse ela, evitando o olhar de Antônio. Para onde você vai? Questionou Antônio, preocupado com a atitude repentina de Daiane. Não sei, qualquer lugar, preciso sair um pouco, respondeu ela, sem dar muitos detalhes. Enquanto se dirigia para o local que combinaria com Carlos, Daiane enviou uma mensagem apressada. Preciso te ver agora, escreveu, mal conseguindo conter a ansiedade em suas palavras. Carlos, confuso com a urgência, respondeu. Por que agora? O que está acontecendo? Se não nos encontrarmos neste exato momento, tudo acabou, respondeu Daiane, sua mente turva pela confusão emocional. Diante da intensidade da declaração, Carlos concordou em encontrar-se com ela. Daiane chegou ao local antes do combinado, uma lanchonete tranquila, e começou a andar de um lado para o outro, uma inquietação evidente. O frio na barriga crescia a cada minuto que passava, suas mãos tremiam, e ela questionava as escolhas que a levaram até aquele momento. Enquanto Daiane andava de um lado para o outro na lanchonete, seu celular vibrou, indicando uma nova mensagem de Carlos. Ao abrir a mensagem, ela leu. Estou aqui com você. Confusa, Daiane olhou ao redor, mas não via sinal de Carlos. Sua paciência desgastada explodiu, e ela digitou furiosa. Chega de brincadeiras. Isso não é engraçado, Carlos. Carlos insistiu que não estava brincando, descrevendo detalhes precisos de como Daiane estava vestida e até mesmo a posição em que se encontrava. Um calafrio percorreu a espinha de Daiane, a deixando ainda mais perplexa. Enquanto processava a situação, Daiane ouviu um som atrás dela e virou-se rapidamente. Para sua surpresa, lá estava Antônio, seu marido, sorrindo para ela. Gritou por quê, meu amor? Assustei você? Perguntou Antônio, parecendo genuinamente confuso com a reação de Daiane. O que? O que você está fazendo aqui? Questionou Daiane, ainda perplexa. Antônio, ainda sorrindo, respondeu. Eu vim te encontrar. Nós combinamos de nos encontrar aqui, você não lembra? Daiane franziu a testa, visivelmente confusa. O quê? Não combinamos nada, Antônio. O que está acontecendo? Antônio insistiu que tinham marcado o encontro, pedindo para Daiane verificar as mensagens em seu celular como prova. Com uma expressão de desconfiança, Daiane olhou as conversas com o marido, mas não encontrou nenhum indício de um encontro marcado. Ela disse, com firmeza. Antônio, não tem nada aqui. Não marcamos nada. Antônio, em um tom que enviou arrepios pela espinha de Daiane, começou a descrever detalhes do encontro como se fosse Carlos. Lembro de cada palavra, Daiane. Você disse que precisava de respostas, que estava confusa. Não se lembra? O susto tomou conta de Daiane, que recuou diante da estranha situação. Como você sabe disso? O que está acontecendo? Finalmente, Antônio revelou a verdade que deixou Daiane perplexa. Eu sou o Carlos, Daiane. Criei esse perfil para entender o que estava acontecendo contigo. Queria saber por que você estava tão distante, por que procurava alguém online. Daiane ficou em silêncio por um momento, processando a revelação. Você fez isso tudo? Me fez acreditar que estava namorando um estranho virtual? Daiane, gaguejando, olhou nos olhos de Antônio e perguntou. Por que, Antônio? Por que fingir ser outra pessoa? Antônio respirou fundo antes de revelar a verdade. Daiane, eu percebi que suas atitudes estavam estranhas, e comecei a me preocupar comigo mesmo. Instalei um programa no computador para monitorar o que você estava fazendo. Foi aí que descobri que você havia criado um perfil em um site de relacionamentos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Daiane enquanto ela processava a revelação. Você estava me espionando? Perguntou ela, com a voz embargada. Sim, e pelo jeito eu acertei em meu palpite, explicou Antônio. A revelação deixou Daiane sem palavras. Ela se sentiu envergonhada por suas ações. Então era por isso que parecia que Carlos sempre estava por perto, era porque o Carlos era como você, chorando, ela murmurou. Eu não sabia, eu não queria que chegasse a esse ponto. Antônio, com olhos cheios de decepção, expressou sua dor diante de Daiane. Você tentou me trair, Daiane. Depois de tudo o que construímos juntos.
Daiane, ainda soluçando, tentou explicar sua perspectiva. Antônio, eu não queria trair você. Eu só estava confusa, perdida. Mas Antônio, determinado em sua decisão, cortou suas palavras. Não quero ouvir desculpas. Você agiu pior do que Maria, pelo menos ela foi honesta e admitiu que não queria mais. Daiane tentou argumentar, mas as palavras de Antônio ecoavam com uma frieza que ela não conhecia. Não temos mais nada para falar. E antes que pense que temos algo a dividir, saiba que tudo o que temos foi conquistado com o meu esforço e não nos casamos em comunhão de bens. Eu até deixaria algo para você, mas cansei de ser bonzinho. Se me acham um tolo, vou ser o contrário. No dia seguinte, Antônio preparou as papeladas do divórcio. A frieza nas suas ações contrastava com os anos de calor que um dia existiram entre eles. Daiane, com lágrimas nos olhos, viu seus sonhos destruírem-se diante dela. Ao entregar os documentos, Antônio disse com uma tristeza profunda: Eu resolvi seguir em frente sozinho, o amor não é para mim. Daiane ficou ali, vendo Antônio partir, levando consigo não apenas seus pertences materiais, mas também os destroços de um casamento que desmoronou sob o peso das escolhas e das consequências. O que lhe restou foi uma lição dolorosa sobre confiança e lealdade. O que você tem a dizer sobre a atitude de Antônio? Ele agiu corretamente dando essa lição em Daiane? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.